Meus queridos irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade que temos para aprender a palavra do Senhor, que nos edifica, que nos ensina e nos traz segurança na vida espiritual. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante, onde estamos meditando já, me parece que uns 4 ou 5 estudos. Vamos ler do capítulo 2 de Apocalipse, carta à igreja de Éfeso. Nos diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem diz amém? Meus amados irmãos, nós temos falado já me parece em 4 oportunidades, em 4 cultos, sobre a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, uma igreja que representa a igreja do fim da era apostólica e que traz uma mensagem muito clara para a igreja dos dias atuais, pois o Senhor escreve esta carta. Nós falamos da importância daquela cidade e de como, pela pregação do Evangelho, o trabalho em Éfeso se tornou o centro de propagação do Evangelho por toda aquela região. Paulo, dentro da sua estratégia, ele inicia a partir dali, toma Éfeso como uma base missionária, de onde ele projetou a pregação do Evangelho por todas aquelas regiões, cidades próximas da região da Ásia. E, meus amados irmãos, falamos sobre a fundação daquela igreja, fundada pelo apóstolo São Paulo em uma das suas viagens missionárias, e que depois ele retornou à mesma cidade, estando aproximadamente 3 anos, para estabelecer a fé daqueles irmãos e orar pelos discípulos que não eram batizados com o Espírito Santo, dando assim início à propagação de um avivamento, um derramamento do Espírito Santo que fez a igreja crescer poderosamente naquela cidade.
Depois estivemos falando de que 40 anos depois, o Senhor Jesus, quando João é levado à ilha de Pátimos pelo imperador Domiciano e lá ficou exilado, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor enviou pelo seu anjo uma carta que foi entregue a João para que ele escrevesse e entregasse as 7 igrejas da Ásia, entre elas a igreja de Éfeso. E nela o Senhor Jesus faz ver todas as qualidades que eram elogiáveis naquela igreja. Mas também o Senhor mostra em que a igreja de Éfeso havia falhado. Ele mostra que tem à sua destra as 7 estrelas, ou seja, na sua mão direita, não é isso? Ele tem as 7 estrelas que simbolizam os 7 pastores, ou os pastores das respectivas igrejas da Ásia, que eram em número de 7. Depois ele mostra passeando entre os castiçais, não é isso? Como evidência de que ele olha para as igrejas, ele está entre o seu povo, protegendo, orientando e mostrando, vendo aquilo que ele vê que não lhe agrada e elogiando as virtudes daquela igreja. E o que anda no meio dos 7 candeeiros. Depois, falamos do estado ou características da igreja de Éfeso. Primeiro, a igreja de Éfeso, frente a um Jesus onisciente que vê todas as coisas. Em segundo lugar, o Senhor vê as obras da igreja em Éfeso e o seu grande esforço em realizar a obra de Deus. Vemos o item A, ele conhecia o esforço extenuante da igreja de Éfeso pela obra, o seu trabalho, o seu labor. Eles trabalhavam a ponto de exaurir as suas forças, e era uma igreja que se notabilizava pelo seu grande esforço pela obra de Deus. No item B, ele conhecia a perseverança em meio às circunstâncias adversas, as perseguições que a igreja de Éfeso sofria por causa da propagação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrimento em decorrência da ênfase que a cidade dava ao culto pagão, a culto de Diana, que possuía um templo, ou Artemis, que possuía um templo naquela cidade. E além disso, nos seus tempos, no primeiro século, foi estabelecido que só deviam prestar adoração, oferecer incenso ao imperador de Roma, e a igreja não podia se entregar a esse tipo de culto, porque a igreja só adora a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Em segundo lugar, o Senhor elogia justamente a paciência que a igreja tem em suportar o sofrimento, as perseguições. O Senhor diz, e a tua paciência, a tua perseverança, diz a versão atualizada, a perseverança da igreja diante do sofrimento. O terceiro item, nós falamos da igreja em Éfeso, que ela possuía intolerância absoluta ao desvio doutrinário. A igreja de Éfeso era uma igreja que preservava a doutrina, a ortodoxia da doutrina, a prática fiel à doutrina da palavra de Deus. Ela não aceitava ingerência de mestres que queriam ensinar heresia naquela igreja. Nós estivemos falando sobre um dos pais da igreja, Inácio, que elogia no primeiro século após o período que João escreve o livro de Apocalipse. Ele elogiou a igreja de Éfeso falando da sua vigilância. Vocês não prestam atenção em ninguém, exceto no que ele realmente tem a dizer sobre Jesus Cristo. Eu ouvi dizer que alguns forasteiros chegam
até vós com maus ensinamentos, mas vocês não os deixaram semear entre vocês. Taparam vossos ouvidos para não aceitar o que eles difundiram. E nós estivemos falando sobre o cuidado que a igreja deve ter em não deixar se contaminar com falsa heresias, ensinada em muitos lugares. Por último, falamos do cuidado que o ministério deve ter, a responsabilidade pela manutenção da pureza da igreja. O Senhor chamou, constituiu o ministério para que justamente cuide da pureza doutrinária da igreja. Falamos da invasão dos nicolaítas, que tentaram perturbar a igreja, trazendo heresias, não é isso, sobre o sacrificado aos ídolos e um comportamento promíscuo que perturbava a santidade da igreja e que a igreja rejeitou essa invasão de heresias no seu seio. De forma, meus irmãos, que aquele tempo da igreja, a invasão que foi rejeitada pela igreja, que como a igreja de Bereia ouvia, mas examinava tudo, evitando que houvesse uma invasão de doutrinas falsas no seio da igreja, o cuidado, é um exemplo para a igreja dos dias atuais. Precisamos ter o mesmo cuidado que aquela igreja teve para não permitir a invasão de doutrinas heréticas. Estivemos falando aqui de pregadores neófitos que muitas vezes fazem pesquisas em livros, na internet, e pregam doutrinas que sequer conhecem a sua origem e a natureza daquela doutrina, trazendo contaminação para o seio da igreja. Estamos vivendo a época da paganização de algumas igrejas. Muitas igrejas estão perdendo o compromisso com a verdade. As pessoas hoje parecem ter aversão à ortodoxia da igreja, da doutrina bíblica, e permite doutrinas que parecem ser mais fáceis, mais maleáveis à sua aceitação. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, que ele havia deixado na igreja em Éfeso, ele adverte a Timóteo sobre o tempo do fim, quando muitos não aceitariam a ortodoxia doutrinária da igreja. Leiamos segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi um dos obreiros que cuidou da igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 1 em diante, nos diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele diz que pregues a palavra. Repita comigo, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, obrigado, irmão. Exortes com toda a longanimidade e doutrina, não é? Com toda paciência, mas com perseverança a doutrina. Ele diz que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo. Paulo aconselha a Timóteo que não deixe de ensinar, que não deixe de pregar a sã doutrina em todo o tempo, em todos os momentos. Não é isso?
ele exorte com a palavra. Diz o versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Observe que o apóstolo adverte a Timóteo e diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. A versão atualizada diz, não suportarão a doutrina. Não suportarão a doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, não é isso? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nós estamos vivendo o auge deste tempo. O versículo 4 diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sei o quê? Sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, não é? Ensina, Timóteo, não desanimes. Amém, meus irmãos? Persiste em ensinar a sã doutrina, que com certeza vai produzir comichão, coceira nos ouvidos de muitas pessoas, porque eles amontoarão doutores que falem aquilo que lhe agrada, não é? Muitos pregadores estão procurando falar aquilo que produz ibope, não é isso? Aquilo que produz ibope, aquilo que o povo grita muito e fica vazio, sem nenhuma, dança muito, baila muito. Eu disse em um dos estudos que nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas deixaram de ser o lugar de reverência, de adoração a Deus, e viraram palco, não é isso? Auditório de televisão, porque todo mundo salta, grita e chama isso adoração, transpira, mas vão para casa, não acontece arrependimento, não acontece mudança de vida, não é? Mas o evangelho, a doutrina, é o que corrige a vida de cada crente, cada um de nós, e coloca as coisas no devido lugar. Elas buscam, essas pessoas, novidade. O que determina o rumo dessas igrejas não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. Essas igrejas pregam não a palavra de Deus, mas o que dá ibope, o que junta a multidão. A igreja oferecendo o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando outro evangelho que tanto Paulo exortou aos Gálatas para ter cuidado. A doutrina, ela é uma verdade absoluta, imutável. A doutrina que eu aprendi com os meus pais, ela ainda permanece a mesma. Amém, meus irmãos? Ela ainda permanece a mesma. Veja o que Paulo diz à igreja da região da Galácia, porque foi uma carta circular escrita a diversas igrejas da região da Galácia. Gálatas, capítulo 1, no primeiro capítulo da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, meus irmãos, versículo 6 em diante, nós lemos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Seja anátema, seja inútil, seja em vão. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém
vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque até o versículo 9, onde nós lemos, o evangelho que muitas vezes aparece aí, não é? A paganização, irmãos, do evangelho. É o evangelho do descarrego, o evangelho do sal grosso, o evangelho da quebra de maldição, o evangelho da prosperidade material e da forma sutil do sabatismo, e não da santificação, da libertação, não o evangelho do arrependimento, de mudança de vida. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos dizem: venha como está e fique como chegar. Mas o evangelho não é assim. Venha como está e mude quando chegar, porque a palavra vai transformar a sua vida e santificar, para que você esteja preparado para um dia morar no céu. Quem diz amém, irmão? Amém. Então, a igreja deve velar, deve ser uma igreja ortodoxa, uma igreja que guarda os preceitos da doutrina bíblica. Em quarto lugar, a última obra elogiável da igreja de Éfeso, vista por Jesus, foi o sofrimento. Ela sofreu pelo nome de Cristo até a exaustão. No versículo 3 da carta de Jesus à igreja de Éfeso, veja o versículo 3, diz assim: e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Não é? Fala aí do sofrimento que a igreja passou. A versão atualizada diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Uma melhor tradução do texto seria: e tens paciência e levado a carga por causa do meu nome e trabalhado até o esgotamento. De forma, meus irmãos, que o Senhor vê o sofrimento da igreja. Eu já estive em outra oportunidade tocando a respeito disso, como foi a entrada do evangelho e o sofrimento da igreja. O sofrimento sempre foi a marca registrada da igreja, mas apesar do sofrimento, a igreja nunca recuou, mas perseverou. Não é isso? Nós estamos vivendo esse tempo, e eu confesso aos irmãos que quando eu lia sobre o tempo do fim, a perseguição à igreja, a forma como o mundo incrédulo, que o apóstolo disse que jaz no maligno, é orientado pelo maligno, iria perseguir a igreja, tentar abafar a igreja, deter o avanço da igreja. E parecia uma coisa tão distante, não é? Tão distante. Eu pensava, mas existem as leis que protegem, não é, a igreja. Mas, irmãos, isso mudou numa velocidade tão grande. E nós observamos que estamos vivendo na introdução de um período de perseguição à igreja. As leis já não são tão respeitadas como antes. E a perseguição à igreja, ela é franca, direta, não é isso? E há pessoas que se levantam mesmo para detonar, para falar, para perseguir, para criar obstáculo à marcha da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja já passou por momentos desses. Hebreus capítulo 10, versículo 32, onde lemos: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações,
e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, ou seja, não abandoneis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Então os cristãos sofreram. Um terceiro tópico, Cristo vê um motivo. Por fim, Cristo, no seu olhar penetrante, obscrutante, ele vê um motivo para censurar a igreja de Éfeso. Tudo era feito de forma que já citamos nos tópicos anteriores, mas parece que, apesar daquele esforço que a igreja tinha, aquela ortodoxia que a igreja de Éfeso tinha, parecia ser uma coisa feita como uma rotina. E é muito ruim quando uma igreja entra na rotina. Quando um crente vem à igreja e o culto se torna uma rotina para ele. E era isso que Jesus via naquela igreja. Você lendo o versículo 4 da carta, você vê Jesus dizendo assim: tenho, porém, vamos ler, repitam por gentileza após mim. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Não é? Jesus está sentindo que a igreja de Éfeso já não o ama como antes. É como se o esposo notasse que a esposa já não tem aquele amor, aquele afeto, aquele carinho, como a esposa também. É uma coisa muito cruel isso, muito dura. Não é isso que um cônjuge note que o seu esposo ou a sua esposa já não tem mais aquele carinho, aquele afeto, aquele amor, não é isso? Aquele romantismo, era a palavra que eu queria dizer, não é? Já não existe. Foi coisa da lua de mel, foi coisa do começo, não é? E o marido até diz: não, eu cuido bem da minha esposa, eu compro vestidos caros para ela, eu boto comida de primeira para dentro de casa, sempre a levo para comer num restaurante, sempre saio para passear com ela. E a mulher diga: não, eu cuido da minha casa, eu sou uma boa esposa, eu não sei por que meu marido tem essa desconfiança. Eu, afinal de contas, lavo a sua roupa, eu mesmo engomo. Quando ele chega em casa, a comida está feita, está pronta, está posta à mesa. Eu acho que eu cumpro com o meu dever. Mas não é isso só que um marido e uma mulher espera do seu cônjuge. Não é verdade, irmãos? Aqui, ó, um coro de departamento de casais. E sabe muito bem. Às vezes o afeto, o amor, a atenção, a dedicação, o carinho com que o esposo ou a esposa realiza, trata o seu cônjuge, vale mais do que passeios, viagens. Não é verdade, irmãos? Vale muito mais. E observe que era isso. O que era que faltava à igreja de Éfeso? Porque era uma igreja que evangelizava,
era uma igreja austera, era uma igreja tão dedicada que ela não se cansava de servir no trabalho, exauria toda a sua energia trabalhando. Além disso, ela não suportava aqueles que queriam romper a ortodoxia doutrinária da igreja. Era uma igreja que tinha discernimento, zelo pela doutrina. Afinal de contas, era uma igreja que sofria. Observe que uma esposa pode sofrer pelo marido sem, todavia, amá-lo. É uma coisa que chama a atenção nessa carta da igreja de Éfeso. Jesus disse: eu entendo, eu reconheço que vocês são perseverantes no sofrimento por causa do meu nome. Mas tenho contra ti. Amém, meus irmãos? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É inexplicável como pode uma igreja pode chegar ao ponto de sofrer por Cristo e trabalhar até exaurir todas as suas forças, mas perder a motivação do seu primeiro amor. As coisas são diferentes quando nós fazemos por amor. Quem diz amém, irmãos? Amém. A intenção do nosso serviço é o que importa ao Senhor Jesus. É importante quando fazemos as coisas para Ele por amor. Se vem ao culto, por amor. Se vem à escola dominical, por amor. Se sai da campanha evangelizadora, por amor. Não se faz por obrigação. Não se faz esperando uma promoção na igreja, um lugar no ministério, para atrair a atenção da liderança da igreja. Mas se faz, olha, porque o coração está apaixonado por Jesus. Há o domínio do amor no seu coração. O Senhor elogia todas essas virtudes e sofrimentos pelo seu nome, mas não dispensa críticas por a igreja ter perdido o seu primeiro amor. Jesus foi enfático à igreja, porque se parecia para alguns crentes da igreja de Éfeso uma coisa simplista, uma coisa eventual, uma coisa muito leve. Afinal de contas, eu transpiro trabalhando na igreja. E eu acho que isso é suficiente. Mas Jesus trata a falta de amor por ele como uma queda espiritual. Observe que ele diz, versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Aí no versículo 5 ele diz: lembra-te, repita após mim, lembra-te, pois de onde caíste. Lembra-te. Amém, meus irmãos? É como se o esposo dissesse à esposa: fulana, o que aconteceu? Você mudou. É como se o marido a esposa dissesse ao marido: fulano, o que aconteceu? Eu percebo que você mudou. Você hoje é frio, indiferente. Já não é aquele marido que me abraça, que me beija, que faz as coisas com amor para mim. Irmão, sabe o que é Jesus sentir isso? Você já percebeu? Jesus sentir isso de uma igreja e dizer: vocês fazem tudo isso. Vocês, é como se o marido dissesse: olha, você é uma dona de casa
excepcional. Nunca falta roupa engomada, roupa pronta, comida à mesa. Mas o que eu quero não é só isso, eu quero o teu amor. Eu quero a paixão. Eu quero sentir o fogo da paixão, do amor. E Jesus disse enfaticamente à igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja está sendo exortada a lembrar de onde caiu. Jesus não está dizendo que ela está desviada. Não. Ele está apenas dizendo que pensem de onde vocês caíram. E Jesus está dizendo esta noite a nós aqui: se lembra como você servia no começo da fé? Como você era animada, como você jejuava, como você orava, como você chorava nos cultos, como você derramava lágrimas de gozo. Jesus tem saudade disso. A igreja não pode ser indiferente. A indiferença mata. E Jesus está vendo na igreja essa indiferença. O texto não me parece referir-se ao amor, diz um escritor, entre os irmãos, mas o amor ao Senhor, que motiva servi-lo com vibração, com alegria, com contentamento, com prazer. Amém, irmãos? Como o irmão disse uma vez entrando numa oração de mocidade, disse a mim, eu era bem jovem, e vou entrando atrás dele, e tinha um irmão chorando, falando em línguas, e adorando a Deus, enaltecendo ao Senhor, e dizendo da sua gratidão por tudo que Deus havia feito. Ele entrou assim, olhou para mim e disse: eu era assim também. Mas quando a gente fica mais maduro, a gente... E eu disse: meu Deus, me ajuda que eu não fique maduro como esse irmão. Eu não fico maduro como ele. Oh, irmãos, Jesus está perguntando se a gente sente ainda aquela paixão por ele. Oh, aleluia, aquele amor por ele. Aquele primeiro amor. O que deixa o primeiro amor, diz o teólogo Quitim Silva, o que deixa o primeiro amor pode continuar fazendo obras, porém as fará mecanicamente ou humanamente, e não movido pela dinâmica do amor expressado pelo Senhor Jesus. A expressão deixaste se refere no grego a um abandono definido e triste. O aoristo indica a um momento concreto, específico da vida da igreja de Éfeso. Ela perdeu aquele primeiro amor. O escritor catalão José Grau diz: a rotina cede à espontaneidade, toma o lugar. Os conceitos, frases suplantam a Cristo mesmo. A obra de Deus passa a ser mais importante do que o Deus da obra. Já pensou nisso, irmãos? Vou repetir o que diz Grau. A obra de Deus passa a ser mais importante do que o Deus da obra. A preocupação é o fardamento. É a comida que vai fazer, é o presente que tem que dar ao líder, quanto vai cobrar de cada um. E Jesus fica de fora. É deixar de se preocupar com Deus e preocupar-se mais com a obra. É uma troca de valores, não é? Mas quantos casamentos têm entrado em crise porque quando nascem os filhos, a mãe transfere aquele amor que era do marido para os filhos, e o casamento entra em crise por causa disso. Quando a obra
se torna um alvo maior do que o próprio Jesus. A igreja de Cristo, que o Cristo da igreja, como é possível? Às vezes o esfriamento só é perceptível. Um processo lento, muito trabalho, falta de tempo, poucas atenções, pouco tempo para orar, pouco tempo para jejuar. A ortodoxia da igreja de Éfeso era deficiente num ponto. Estava desconectada da prática da piedade e do exercício do amor. Diz William Hendrickson: uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, com toda a sua devoção. Ela pode cumprir com os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Assim era a igreja de Éfeso. Amém, meus irmãos? Será que estamos servindo por amor? Ou por uma rotina? Ou porque queremos cumprir uma ordem? Paulo diz que se pode trabalhar e cumprir o ministério, mas de má vontade, fazendo só o que lhe é imposto ou ordenado. 1 Coríntios, capítulo 9. Abra, por favor, sua Bíblia. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 16. (9:16) 9:16 de 1 Coríntios diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que pois me é imposta essa, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Aí ele continua dizendo, versículo 17: e por isso, se o faço de boa mente, terei o quê? Mas se repita comigo, má vontade. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do seu poder no evangelho. Então, o Senhor Jesus oferece à igreja de Éfeso um remédio, uma solução para uma igreja rotineira, sem vida. Ele oferece uma saída. Ele diz, lembra-te, esta exortação é enfática. Lembra, o verbo está no presente imperativo, voz ativa, e sugere uma ação contínua, ou seja, continua lembrando ou recordando, ou não deixes de te lembrar. Amém, meus irmãos? A ordem é olhar o início da história da igreja, onde ela havia estado e como a igreja de Éfeso foi privilegiada. Porque o Senhor adverte, diz, pois se tu não corrigires, irmãos, essa palavra é uma palavra direcionada a nós como igreja. Quem diz amém? A nós como igreja. O Senhor, apesar de ver todas as virtudes da igreja, Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras, volta ao primeiro amor, volta a ser como tu eras. Jesus está dizendo a muitos de nós, volte a ser como no começo da sua fé, no começo da sua fé. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não o que, irmãos? Não te arrependeres. Se não corrigir esta situação, a disciplina virá contra a igreja, virá do Senhor contra a igreja de Éfeso. Quando não, será
que ele e seus obreiros ouviram essa advertência, o Senhor adverte a igreja de Éfeso que, se não mudar de atitude, ele tira o seu castiçal do lugar, o versículo 5. Isto é muito grave para uma igreja. O Senhor está dizendo que tirará a igreja do âmbito da sua presença, da sua proteção, da sua destra. Se não se arrepender, Deus não aceita que o sirvamos sem amor verdadeiro. Servir só por tradição, por costume, é inaceitável. Há uma solene advertência à igreja caso ela não se arrependa. Jesus disse: e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal ou candeeiro. Candeeiro é feito para brilhar. Se não brilha, ele é inútil, desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. E se ela não ama, não brilha. Porque quem não ama está em trevas. O juízo começa pela casa de Deus, diz Pedro, escrevendo em 1 carta, capítulo 4, versículo 17. Antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir, irmãos. A cidade de Éfeso deixou também de existir. Hoje só existem ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. Muitas igrejas estão perdendo o seu primeiro amor, como aconteceu à nação de Israel. Os irmãos sabem que, por conta mesmo das minhas atividades, eu tenho a oportunidade e às vezes a convite de viajar a alguns países, a alguns continentes. E como é triste, irmãos, chegar nos Estados Unidos, chegar na África, principalmente a África do Sul, e ver suntuosos templos, que é uma maravilha de arquitetura, mas fechados. E durante o domingo você passa de manhã, está uma igreja ali, cantando e dançando, batendo o tambor. De tarde, está uma religião afro, dentro daquele mesmo templo. E eu tive a oportunidade, um pastor me levou à noite ao templo e ver os satanistas entrando no templo para adorar Satanás. O mesmo templo onde se adorou a Deus, onde havia uma igreja viva, pentecostal, agora sendo alugada para culto pagão. Por quê? Porque a igreja perdeu o seu primeiro amor e não se arrependeu. Essa briga, irmão, por cargos na igreja. Sabe, irmãos, que se trabalha com a intenção de ser e não de servir a Deus. Esse empurra. Essas coisas desagradam ao mestre. E são características de uma igreja que está perdendo ou já perdeu o primeiro amor. Deus cobra isso. Como uma esposa sabe cobrar do marido e o marido sabe cobrar da esposa. Como Deus cobrou de Israel. Jeremias capítulo 2. Eu estou encerrando. Jeremias, profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, meus irmãos, versículo 2. Diz assim, Jeremias 2:2. Vai e clama aos ouvidos de
de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua e do amor dos teus desposório. Desposório é contrato de casamento. Quando te comprometeste comigo, quando noivaste, quando andavas após mim, aonde, irmãos? No deserto, numa terra que se não... Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi o quê? Ouvi a palavra do Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Veja, irmãos, que Deus está triste, porque eles já não serviam como no começo, não é? Como no noivado. No meio do caminho, Israel perdeu o primeiro amor. E Deus está aqui cobrando deles que Israel volte atrás. Capítulo 16 de Ezequiel. Me parece que tem também alguma coisa nesse contexto. É capítulo 16 de Ezequiel, versículo 61. Deixe-me ver se é. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu conserto. Porque eu estabelecerei o meu conserto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abra tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Deus falando a Israel que chegará o momento de renovar o pacto, o conserto, não é verdade? Eles sairão daquela atitude tão negativa. Meus irmãos, que Deus nos ajude, amém? Amém, meus irmãos? Amém? Vamos voltando e dizendo a Deus: Senhor, renova. Amém? Renova. Como o hino que o irmão Jair canta, né? Renova. Renova o pacto, Senhor. Eu quero te servir como antes. Eu quero cantar como antes. Eu quero dizimar como antes. Eu quero ir à igreja como antes. Eu quero te servir como antes. Renova, Senhor. Renova. Não é? Jesus está dizendo: arrepende-te. Ele pode restaurar. Pode ou não pode, irmãos? Pode restaurar. Vamos deixar esta vida cristã mecânica e renovar a nossa aliança com Ele. Que Deus nos ajude para que não caiamos na mesma letargia que caiu a igreja de Éfeso. Amém.